Olá a todos e bem-vindos a esta história que o fará questionar a lealdade e o verdadeiro significado do poder. Antes de começarmos, subscreva o canal e goste deste vídeo para não perder nenhuma história impactante. E agora, prepare-se, porque o que está prestes a ouvir o deixará sem fôlego. O CEO milionário abandonou as suas filhas recém-nascidas, até que um acidente o deixou sozinho numa cama de hospital e só elas apareceram. Nicholas Harper sempre acreditou que o controlo era tudo. Desde o momento em que construiu a sua primeira empresa aos 23 anos, ele aprendeu que o mundo recompensava os implacáveis, vestia fatos feitos à medida, tomava decisões com precisão e eliminava tudo o que não servia aos seus objetivos. Sentimentos eram distrações, família, complicações. E assim, no dia em que Jéssica entrou em trabalho de parto com os seus trigêmeos, Nicholas não andou pelos corredores do hospital ou segurou a mão dela na dor. Ele ficou do lado de fora da sala, rígido e em silêncio, incapaz de processar o que estava a acontecer. O som de 3 recém-nascidos a chorar não o encheu de admiração, encheu-o de pânico. Nas semanas que antecederam o parto, ele tinha se tornado cada vez mais distante, a afastar-se sob a pressão de um futuro que ele não queria. Ele tinha amado Jéssica uma vez, ou talvez ele só amasse a versão dela que existia antes da responsabilidade bater à porta. De qualquer forma, no momento em que a viu assegurar 3 meninas minúsculas, os seus olhos castanhos molhados de lágrimas e o seu corpo a tremer de exaustão, ele soube que não podia. Ele não podia ser pai de 3. Ele não podia ser o parceiro dela. Ele não podia desistir da vida que tinha passado anos a construir. Ele deixou o hospital no mesmo dia. Não houve discussões nem grandes cenas. Ele cedeu os direitos parentais, transferiu uma grande soma de dinheiro para a conta de Jéssica e foi embora sem se despedir. Os seus advogados trataram do resto. Ao longo dos anos, ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, que Jéssica estava melhor sem um homem a meio tempo, que o dinheiro cobriria o que a sua presença não podia, que as meninas nunca se lembrariam do seu rosto de qualquer maneira. Ele enterrou o passado sob fusões e opções de ações e batalhas em salas de reuniões, a subir mais alto e mais rápido do que qualquer um dos seus pares. Em público, ele era elogiado como um gênio. Em privado, ele estava sozinho. Ninguém na empresa sabia que ele tinha filhos. O nome de Jéssica nunca apareceu em entrevistas. Nicholas não mantinha fotos na sua secretária. Ele nunca falou desse capítulo da sua vida, nem mesmo para aqueles mais próximos dele. Ele construiu uma fortaleza de rotina, de precisão, de sucesso frio e ininterrupto. Ele convenceu-se de que não tinha nada a lamentar. Mas às vezes, quando a cidade estava a dormir e as luzes do escritório piscavam em andares vazios, ele via um vislumbre de si mesmo na janela e perguntava-se em quem se tinha tornado. Ele disse a si mesmo que o silêncio era paz. Ele disse a si mesmo que a liberdade era felicidade. Mas um vazio tinha crescido dentro dele, demasiado familiar para ser ignorado, demasiado profundo para ser preenchido com qualquer uma das coisas que ele uma vez pensou que importavam. E ainda assim, ele não olhou para trás. Não até que o destino o forçou. Não até ao dia em que tudo parou. A manhã do acidente começou como qualquer outra na vida meticulosamente ordenada de Nicholas Harper. Ele acordou às 5, bebeu o seu café preto em silêncio enquanto examinava os relatórios do mercado e respondia a e-mails antes que o sol sequer tivesse nascido. O seu motorista estava à sua espera lá embaixo, precisamente às 6h30, o carro brilhante e quente por dentro,
abastecido com água mineral e documentos nítidos numa pasta de couro. Ele tinha uma reunião do conselho às 9, seguida de um almoço com investidores e 2 entrevistas para a imprensa agendadas para a tarde. Cada hora tinha sido contabilizada, cada momento otimizado. Nicholas prosperava nessa estrutura. Ela mantinha o silêncio controlável. Ela mantinha os pensamentos afastados. Mas naquela manhã em particular, uma sensação de desconforto permaneceu no fundo da sua mente. Ele não conseguia explicá-la. O seu pescoço estava tenso, os seus pensamentos estavam mais lentos e a vantagem afiada em que ele normalmente confiava parecia embotada. Ele descartou-a como fadiga e entrou no carro de qualquer maneira, já a ensaiar as observações de abertura para a reunião. O trânsito da cidade era a sua confusão habitual de buzinas e impaciência, mas o seu motorista conhecia todos os atalhos. Eles estavam a 20 minutos de fora da cidade quando aconteceu. O carro virou-se para fora da autoestrada principal, uma rota cênica que Nicholas tinha insistido em fazer para evitar o engarrafamento matinal. A estrada era tranquila, ladeada por árvores e escorregadia da chuva durante a noite. No início foi apenas uma sensação, um deslizamento súbito e não natural dos pneus, uma inclinação e um equilíbrio demasiado bruscos para serem uma curva normal. Então, os travões pararam de responder. O motorista gritou, puxou o volante, mas o carro não abrandou. Ele girou, rápido e violento, o mundo lá fora a desfocar-se em rastos de verde e cinzento. Nicholas lembrou-se do som de metal a dobrar. Ele lembrou-se do solavanco violento, do vidro a partir-se, da ausência de peso antes do impacto. E então, tudo ficou escuro. Quando ele acordou, o mundo era branco e estéril. O teto acima dele zumbia com luz fluorescente. Havia uma dor surda nas suas costelas, uma dor mais aguda na sua perna e algo pesado a pressionar contra o seu peito. O ar cheirava a antisséptico e silêncio. Uma enfermeira inclinou-se sobre ele, assustada quando ele se mexeu. A voz dela era calma, mas apressada, enquanto ela explicava onde ele estava, o que tinha acontecido e como ele teve sorte por ter sobrevivido. Não tinha sido um acidente. Os travões tinham sido adulterados. A polícia estava a investigar. Nicholas ouviu as palavras, mas elas não se registaram. Tudo em que ele conseguia pensar era na quietude, na forma como ninguém tinha vindo. Nenhuma única voz que ele reconhecesse. Sem amigos, sem colegas, sem família. Ele estava sozinho. Completamente, dolorosamente sozinho. Pela primeira vez em anos, Nicholas sentiu um medo que nada tinha a ver com mercados ou controlo. Ele tinha construído uma fortaleza tão forte que nenhuma única alma sabia como chegar até ele quando as paredes colapsaram. O silêncio que antes o confortava agora parecia asfixia. E então a porta abriu-se. 3 meninas pequenas ficaram na porta, vestidas com camisolas a combinar e a segurar cartões desenhados à mão. Elas olharam para ele com olhos grandes e incertos. Cabelo castanho claro emoldurava os seus rostos, e os seus olhos azuis brilhantes, os seus olhos, fixaram-se nele como se estivessem à procura de algo familiar. Atrás delas, Jéssica entrou na sala. Nicholas não falou. Ele não conseguia. Ele mal conseguia respirar. A voz de Jéssica era tranquila, firme e mais forte do que ele se lembrava. Elas pediram para vir. Ela disse os olhos dela, não acusadores, apenas cansados. Elas queriam conhecer o pai. E assim, a vida que Nicholas pensava ter enterrado veio de volta em 3 pares de passos minúsculos, e tudo o que ele pensava que sabia sobre si mesmo tornou-se de repente e de forma devastadora, incerto. Nicholas não sabia quanto tempo tinha olhado para elas, as 3 meninas a pé,
mesmo dentro da sala do hospital, como se não tivessem a certeza se deviam aproximar-se ou fugir. Ele não conseguia mover-se, não conseguia falar, não conseguia sequer respirar bem. A presença delas atingiu-o mais forte do que o próprio acidente. Ele tinha-as imaginado apenas em vislumbres fugazes e culpados ao longo dos anos, borradas e abstratas. Ele tinha no Names, no Voices, no Memories of Them Beyond the Day They Were Born. Mas agora elas estavam ali, reais e inegáveis, 3 pequenas versões dele e dela, de Jessica, com seu cabelo castanho claro, caracóis suaves a roçar os seus ombros e aqueles olhos azuis penetrantes que carregavam o peso de demasiadas perguntas não ditas. Jessica ficou atrás delas com os braços cruzados sobre o peito, não com raiva, mas em tranquila proteção. Ela parecia mais velha do que quando ele a tinha visto pela última vez, mas mais forte também. O seu olhar era direto e inabalável, mas ela não estava ali para o repreender ou para suplicar. Nicholas viu-o imediatamente. Isto não era uma confrontação. Isto era um ajuste de contas. As meninas deram um passo à frente lentamente, quase em uníssono, e uma delas, ele ainda não sabia qual, ofereceu-lhe um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele esticou a mão com a mão a tremer e pegou nele. Era um desenho, desarrumado e colorido. 4 figuras estavam debaixo de um sol amarelo, 3 meninas de mãos dadas e um homem ao lado delas, a sorrir. O seu peito apertou, uma dor a acumular-se atrás das suas costelas, de uma forma que nenhuma lesão podia explicar. Elas sempre souberam de ti, Jessica disse depois de um momento. Eu nunca menti para elas, mas eu também nunca lhes dei falsas esperanças. Eu disse-lhes que o pai delas fez uma escolha há muito tempo, e quando elas perguntaram que tipo de homem tu eras, eu já não tinha uma resposta em que acreditasse. Nicholas baixou os seus olhos, o peso da vergonha quase demasiado para carregar. Ele queria dizer algo, explicar, mas como podia ele? Que palavras podiam consertar os anos que ele tinha desperdiçado? Os aniversários que ele perdeu, os primeiros passos, as noites em que Jessica ficou acordada sozinha enquanto elas choravam. Que direito ele tinha de sequer pedir perdão? Ele olhou de volta para as meninas que agora estavam ao lado da sua cama, perto o suficiente para tocar. Elas não pareciam assustadas, elas pareciam curiosas e esperançosas, como se em algum lugar no fundo dos seus jovens corações elas ainda estivessem abertas à ideia dele. Quais são os nomes delas? Ele perguntou, a sua voz rouca, mal audível. Jessica hesitou por um momento, depois disse suavemente: Amélia, Ava e Emma. Ele sussurrou os nomes de volta para si mesmo, a prová-los como algo sagrado. Elas deram-lhe um pequeno sorriso, incerto mas sincero, e ele sentiu algo a rachar-se dentro de si que ele nem sequer tinha percebido que estava lá. Por que é que as trouxeste? Ele perguntou, ainda sem ousar olhar para Jessica completamente. Porque elas queriam vir, ela respondeu simplesmente. Quando eu soube do acidente, eu não sabia o que sentia. Raiva, tristeza, talvez até culpa. Mas as meninas, elas não hesitaram. Elas embalaram os seus desenhos e disseram: talvez ele esteja pronto agora. Essa frase o estilhaçou. A simplicidade dela, a verdade dela. Talvez ele estivesse pronto agora, não para ser perfeito, não para apagar o passado, mas para o enfrentar, para tentar. Nicholas esticou a mão lentamente, incerto, e tocou na mão de Amélia. Ela olhou para ele, depois segurou-a de volta. Ava e Emma seguiram, cada uma a colocar as suas pequenas mãos sobre a dele. Foi silencioso, mas tudo no mundo mudou naquele momento.
Ele olhou para Jéssica e pela primeira vez em 5 anos, disse as palavras que ele devia ter dito no dia em que foi embora. Eu sinto muito. Jéssica não chorou. Ela não se suavizou de imediato, mas ela acenou com a cabeça apenas uma vez. Devias sentir, ela disse, mas tu ainda és o pai delas. Isso não mudou. E com isso, Nicholas Harper, outrora o homem mais intocável da sala, percebeu que as mais pequenas mãos tinham encontrado as rachaduras na sua armadura. E talvez, só talvez, elas pudessem ensiná-lo a ser humano de novo. Os dias que se seguiram à visita de Nicholas ao apartamento de Emma não foram fáceis, mas pela primeira vez em anos ele acolheu a dificuldade. Ele começou com pequenos gestos, coisas que pareciam insignificantes, comparadas à escala do império que ele tinha construído, mas que carregavam mais peso do que qualquer triunfo de negócios jamais teve. Ele ofereceu-se para levar Sofia à escola, incerto se Emma o deixaria, e quando ela hesitou, ele simplesmente ficou lá, à espera. Eventualmente, ela concordou, e assim ele encontrou-se a segurar uma mão minúscula na sua, enquanto eles atravessavam os passeios rachados do seu bairro. Sofia saltitava ao lado dele, fazendo perguntas intermináveis sobre os carros, os pássaros, as nuvens, a sua voz viva com curiosidade. Michael respondeu desajeitadamente no início, percebendo quão pouca prática ele tinha em falar com uma criança, mas a gargalhada dela soltou algo nele que tinha estado trancado por tempo demais. Cada dia ele voltava, e cada dia Emma observava de perto, pronta para intervir se ele falhasse, mas Michael não vacilou. Ele ajudou com o dever de casa, atrapalhando-se com palavras simples em livros de histórias, até que Sofia riu e o corrigiu. Ele aprendeu a fazer panquecas queimando as primeiras, até que ela declarou com um sorriso que elas estavam perfeitamente crocantes. E ele encontrou-se a rir genuinamente, pela primeira vez em anos. Ele até deixou trançar o seu cabelo, desajeitadamente com fitas cor-de-rosa brilhantes, sentado quieto, enquanto Emma observava do outro lado da sala, com uma expressão dividida entre a incredulidade e o mais fraco traço de diversão. Para um homem que se tinha uma vez definido por controle e perfeição, estes momentos bagunçados e imperfeitos tornaram-se os que ele mais prezava. Emma permaneceu cautelosa. Ela lembrava-se demasiado bem da forma como ele tinha ido embora, da nitidez da sua rejeição, dos anos que ela tinha passado a lutar sozinha. Ela não conseguia esquecer como ela tinha chorado nos corredores do hospital, sem ninguém para segurar a sua mão, como ela tinha carregado contas no seu bolso e sussurrado orações para que ela tivesse o suficiente para alimentar a sua filha. Ela tinha carregado tudo sozinha, e Michael não tinha estado lá. O perdão não era algo que ela pudesse dar facilmente, e ele nunca lhe pediu para o fazer. Em vez disso, ele apareceu silenciosamente, consistentemente, permitindo que o tempo e a persistência fizessem o trabalho que as suas palavras não podiam. Uma noite, depois de Sofia ter adormecido com o seu coelho de peluche enfiado debaixo do seu queixo, Michael e Emma encontraram-se sentados à mesa da cozinha. O apartamento era pequeno, a tinta a lascar, o frigorífico a zumbir no canto, mas Michael sentia-se mais fundamentado ali do que na sua penthouse de vidro e mármore. Ele dobrou as suas mãos, incerto de como começar, e finalmente falou com uma voz despida da arrogância que o tinha uma vez definido. Eu sei que nada do que eu faço pode apagar os anos que você carregou sozinha. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas eu quero que você veja que eu não a abandonarei novamente e eu não irei embora de você. Eu não sou
O homem que eu era quando eu a desiludi, pelo menos eu estou a tentar não ser. Emma ouviu em silêncio, os seus olhos fixos na mesa, como se estivesse a pesar cada palavra. Quando ela finalmente olhou para ele, o seu olhar era firme, mas mais suave do que tinha sido antes. Eu não sei se eu posso perdoá-lo, Michael, ela admitiu tranquilamente. Mas eu não posso negar que ela sorri quando ela o vê agora. Eu não posso negar que ela é mais feliz com você na vida dela. Talvez isso seja o suficiente para eu o deixar continuar a tentar, pelo bem dela. Não era perdão, ainda não, mas era algo, e Michael aceitou-o com uma gratidão que deixou a sua garganta apertada. Naquele momento, ele percebeu que o amor não era sobre grandes gestos ou promessas impecáveis, mas sobre paciência, humildade e a vontade de aparecer repetidamente, não importa o quão difícil se tornasse. À medida que os meses passavam, Sofia começou a correr para ele sem hesitação, os seus braços atirados para os lados enquanto ela gritava o seu nome. Ela pedia para ir às cavalitas, insistia que ele se juntasse às suas festas de chá com chávenas de plástico e biscoitos e puxava-o para os baloiços do parque, onde ele a empurrava cada vez mais alto até que a sua gargalhada enchia o ar. Cada um destes momentos derrubava as paredes que Emma tinha construído, mostrando-lhe um homem que não era perfeito, mas que estava presente, que estava a tentar com uma sinceridade que ela nunca tinha visto nele antes. A mudança final veio uma noite no seu iate, o mesmo símbolo da vida que ele tinha uma vez escolhido em vez delas. Ele convidou Emma e Sofia a bordo não para uma festa ou um espetáculo, mas simplesmente para passarem tempo juntos. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, Sofia encostou-se sonolentamente ao seu peito, a sua pequena mão enrolada na sua camisa. Emma ficou ao lado dele, o seu cabelo a apanhar a luz da noite, os seus olhos azuis a refletirem tanto dor como esperança. Michael virou-se para ela, a sua voz instável, mas verdadeira. Você tinha razão o tempo todo. Eu atirei fora as únicas coisas que realmente importavam. Mas eu não quero viver assim mais. Eu quero lutar por você e por ela, todos os dias, pelo resto da minha vida, se você me deixar. Emma segurou o seu olhar por um longo momento, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo som das ondas contra o casco e a respiração suave da sua filha. Ela não lhe deu uma promessa, ainda não, mas ela também não desviou o olhar. E nos seus olhos ele viu algo que ele não tinha visto desde a noite em que ela lhe disse pela primeira vez que ela estava a carregar o seu filho. Os frágeis inícios da confiança. A jornada à frente não seria simples. As cicatrizes do passado não desapareceriam da noite para o dia. Mas enquanto eles estavam juntos no deck, a pequena menina que carregava as feições de ambos a dormir pacificamente entre eles, Michael sentiu uma certeza tranquila a instalar-se dentro dele. Pela primeira vez na sua vida, ele não estava a pensar em lucros ou vitórias ou poder. Ele estava a pensar em uma família frágil e real, nascida da dor, mas a mover-se em direção à cura. E enquanto as estrelas começavam a aparecer acima, ele compreendeu que este era o único legado que valia a pena construir: a jornada de redenção. A estadia no hospital prolongou-se por mais tempo do que Nicholas esperava, e não apenas por causa das costelas partidas ou da fratura na sua perna. O tempo passou de forma diferente agora. Os dias já não eram medidos em atualizações de ações ou reuniões do conselho, mas no toque suave de pequenos pés a entrar no seu quarto todas as manhãs, no amassar de papel de construção, enquanto as suas filhas
lhe entregavam novos desenhos e no ritmo incerto, mas crescente, de ser visto, verdadeiramente visto, por 3 pessoas que ele uma vez se tinha recusado a conhecer. As meninas voltavam todos os dias com Jéssica, que manteve a sua distância no início, sempre a pé ou sentada ligeiramente separada, a observar com uma calma que ele não conseguia decifrar. Mas as meninas eram destemidas na sua bondade. Elas traziam puzzles, liam livros em voz alta e faziam 1000 perguntas que Nicholas respondia de forma desajeitada, mas honesta. Elas queriam saber o seu animal favorito, se ele gostava de panquecas e qual era o seu trabalho antes de ser bombardeado pela árvore, como Ava dizia. Ele aprendeu a distingui-las pelas suas vozes e trejeitos. Amélia era a mais velha por minutos, mais séria e ponderada, sempre a observá-lo como se estivesse a estudar quem ele era. Emma era a que se encostava a ele sem pedir, mais afetuosa, sempre com a sua mão no braço ou ombro dele. E Ava era o petardo, sempre a fazer as perguntas mais difíceis, a desafiar as suas palavras com olhos arregalados e um nariz enrugado quando algo não fazia sentido. Elas o sobrecarregavam, elas o desarmavam, e elas o lembravam dolorosamente de tudo o que ele tinha perdido. Uma tarde, um polícia veio falar com ele. A investigação tinha feito progressos. Não foi uma falha mecânica. Alguém tinha adulterado a linha dos travões. O seu próprio parceiro de negócios, um homem que ele tinha uma vez considerado um amigo, tinha tentado removê-lo da equação por causa do controlo. A traição doeu fundo, mas não o chocou. O que o chocou mais foi o quanto ele já não se importava com a empresa. A única coisa em que ele conseguia pensar era no facto de que, se ele tivesse morrido, ele não teria deixado nada para trás, senão silêncio e arrependimento. Sem legado, sem amor, apenas uma cova cara. Depois que o polícia saiu, Nicholas ficou sentado por muito tempo sem falar. Jéssica, que tinha ficado na sala naquele dia, finalmente perguntou: "Estás bem?" A voz dela não era fria, mas também não era suave. Era a voz de alguém que tinha aprendido a proteger-se depois de demasiadas desilusões. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e viu o preço que os últimos 5 anos tinham cobrado. As linhas à volta dos seus olhos, a forma como os seus ombros permaneciam tensos mesmo quando ela estava sentada. Ela ainda era bonita, mas não era a mesma beleza de que ele se lembrava. Isto era algo mais forte, conquistado, resiliente. "Eu devia estar morto", ele disse tranquilamente, não como um pedido de simpatia, mas como uma verdade que finalmente tinha assentado. Jéssica não se encolheu. Ela apenas acenou com a cabeça. "Mas não estás", ela disse. "Então e agora?" Ele ainda não tinha uma resposta, mas ele sabia o que ele não queria. Ele não queria deixar aquele hospital e voltar para uma penthouse vazia. Ele não queria viver mais um dia sem ouvir as suas filhas a rir ou a vê-las a discutir por causa de lápis de cera. Ele não queria passar mais um segundo a fingir que o dinheiro podia substituir o som das perguntas cuidadosas de Amélia, o zumbido de Emma ou a energia caótica e imparável de Ava. Naquela noite, enquanto ele adormecia, Nicholas sonhou com uma casa com chão de madeira gasta e vozes a chamarem o seu nome, não com medo ou dor, mas com alegria. E pela primeira vez em anos, ele não acordou sozinho no escuro. Ele acordou com a luz do sol, com uma conversa suave fora da sua porta e com o som de 3 meninas pequenas a discutir sobre quem ia entregar-lhe o seu cartão primeiro. Era caos, era imperfeito, era mais real do que qualquer coisa que ele alguma vez tinha conhecido.
Um novo começo. Nicholas teve alta do hospital 2 dias depois, levado para o ar fresco da manhã, com uma rigidez nas articulações e uma dor nervosa no peito que nada tinha a ver com ossos partidos. O hospital tinha se oferecido para organizar o transporte para a sua penthouse, mas ele já tinha recusado. Ele não a tinha visto desde o acidente e não queria voltar para as suas paredes de vidro e silêncio vazio. Em vez disso, ele olhou para cima quando um pequeno sedã prateado parou na área de recolha de pacientes e, através da janela, ele viu Jessica ao volante. As meninas estavam no banco de trás, pressionadas contra as janelas, a acenar ansiosamente no momento em que o viram. O seu peito apertou-se novamente. Ele não conseguia acreditar que elas tinham vindo. Enquanto ele se sentava cuidadosamente no banco do passageiro, Jessica não falou no início. As meninas tagarelavam sem parar atrás deles, a discutir sobre qual filme ele devia ver com elas mais tarde e se ele gostava de macarrão e queijo. Nicholas sorriu tranquilamente e respondeu quando podia, ainda sobrecarregado pelo facto de elas estarem a falar com ele, como se ele sempre tivesse estado ali. Jessica finalmente quebrou o silêncio entre eles assim que eles saíram do estacionamento do hospital. Ela olhou para ele e perguntou: "Para onde te estamos a levar?" Ela disse-o sem sarcasmo, mas com o tipo de frontalidade que não deixava espaço para a fantasia. Ele hesitou, depois disse: "Para onde me deixarem ir?" As palavras surpreenderam até ele, mas elas vieram de um lugar mais profundo do que ele esperava. Jessica olhou para ele por um longo momento, antes de voltar os seus olhos para a estrada. "Temos um quarto extra. É pequeno, mas limpo", ela disse. "Se as meninas querem que fiques, podes ficar. Nos nossos termos." Ele acenou com a cabeça sem hesitação. "Os termos delas estão bem para mim." E foi isso. Não houve declarações emocionais nem cenas dramáticas. Apenas um acordo tranquilo entre duas pessoas a tentar encontrar um terreno comum num campo de velhos erros. A casa de Jessica era modesta, mas quente, cheia de sinais de vida. Desenhos colados no frigorífico, móveis incompatíveis, prateleiras a transbordar com livros e brinquedos. Era o tipo de casa que Nicholas nunca se tinha permitido imaginar. Quando ele entrou, ele sentiu-se estranho e deslocado, mas as meninas correram à sua frente como se tivessem trazido o seu convidado favorito para uma festa do pijama. Elas mostraram-lhe onde ele podia pôr as suas coisas, deram-lhe um par de meias de desenhos animados que elas insistiram que ele usasse porque os pais de verdade não têm os pés frios, e debateram quem se sentaria ao lado dele no jantar. Ele passou a primeira noite no quarto de hóspedes, que mal era grande o suficiente para a cama e uma cômoda, mas sentiu-se mais honesto do que qualquer suíte de hotel em que ele alguma vez tinha ficado. Ele ficou acordado por muito tempo, a ouvir os rangidos da casa, o zumbido do velho aquecedor e o som abafado de gargalhadas no quarto ao lado. Não parecia uma segunda chance. Parecia um começo que ele nunca se tinha dado a coragem de ter antes. Na manhã seguinte, ele acordou com o cheiro de panquecas e o som de Ava a discutir com Emma sobre quantos marshmallows eram permitidos no chocolate quente. Ele caminhou para a cozinha lentamente a usar as canadianas que lhe tinham dado no hospital. E quando ele chegou, o caos parou, apenas o tempo suficiente para 3 meninas sorrirem e dizerem: "Bom dia, papá." Jessica entregou-lhe uma caneca de café sem comentários. Ele a pegou com cuidado, a segurar o olhar dela por um segundo mais do que ele pretendia. Houve um vislumbre de algo entre eles. Não perdão, ainda não, mas reconhecimento.
uma trégua, uma promessa partilhada de continuar a tentar. Enquanto eles se sentavam para tomar o pequeno almoço juntos pela primeira vez, Nicholas encontrou-se a sorrir sem esforço. Não era polido, não era perfeito, mas era real. E para um homem que tinha uma vez trocado tudo pela ilusão de controlo, essa verdade parecia a coisa mais preciosa do mundo. A família Mendingsee. Nicholas instalou-se na casa de Jessica como se estivesse a aprender uma nova língua, uma falada através de rotinas, paciência e da aceitação tranquila do espaço que outrora tinha pertencido a outros. Os primeiros dias foram estranhos. Ele ficava para si mesmo quando não estava com as meninas, incerto de quando falar e quando recuar. Ele ofereceu-se para ajudar com pequenas coisas, descarregar a máquina de lavar louça, dobrar a roupa, atentar o seu melhor para não perturbar o delicado equilíbrio que já existia entre os quatro. Jessica o deixou mover-se pela casa com cautela, nunca fria, mas sempre vigilante. Ela era protetora das suas filhas, e com razão. Nicholas tinha uma vez ido embora sem pensar duas vezes, e esse tipo de abandono deixava cicatrizes não facilmente acalmadas por boas intenções. Mas as meninas nunca pareceram duvidar dele. Elas o incluíam em tudo, desde a seleção de cereais de pequeno almoço até as histórias para dormir. Elas lutavam por quem se sentaria no seu colo enquanto viam desenhos animados e entravam no seu quarto com perguntas sobre a sua infância ou pedidos para trançar o seu cabelo, mesmo que ele não tivesse cabelo comprido o suficiente para trançar. Elas o faziam rir de maneiras que ele não tinha em anos. Elas preenchiam os cantos do seu silêncio com histórias e abraços pegajosos e o tipo de amor feroz e não filtrado que as crianças dão quando ainda acreditam em magia. Uma tarde, enquanto Jessica estava a fazer recados, Nicholas encontrou-se sozinho com as meninas na sala de estar. Amélia sentou-se tranquilamente a colorir num canto. Emma brincava com animais de plástico no tapete e Ava estava sentada de pernas cruzadas à sua frente, a olhar com o mesmo olhar intenso que ela tinha usado no primeiro dia em que se encontraram. "Por que é que deixaste a mamã?" Ela perguntou, não com raiva, apenas com curiosidade. A pergunta pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Nicholas hesitou. Ele queria mentir para suavizar a verdade, mas algo sobre a honestidade dela exigia a sua própria. "Porque eu estava com medo", ele disse depois de um momento. "Eu pensei que não podia ser um bom pai, e eu pensei que estar sozinho era melhor do que fazê-lo mal." Ava não respondeu de imediato. Ela puxou um fio na almofada do sofá, depois disse, "Tu ainda voltaste." Nicholas acenou com a cabeça, a garganta apertada. "Sim, eu voltei." Ela deu-lhe um pequeno encolher de ombros. "Bom, agora não vás embora de novo." E assim a tempestade passou. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas estavam a dormir, Nicholas juntou-se a Jessica na cozinha enquanto ela lavava a louça. Ele a secou sem ser pedido, o movimento tranquilo e companheiro. Quando o último prato foi guardado, ela encostou-se ao balcão e olhou para ele, a sua expressão mais suave do que o habitual. "Elas amam-te", ela disse, "e eu acho que elas sempre o farão. Mas eu preciso de mais do que amor para elas. Eu preciso de prova de que tu não vais desaparecer quando a vida se tornar difícil de novo." Ele encontrou os olhos dela e disse, "Eu não vou a lugar nenhum. Eu já não estou à procura da saída." Jessica não sorriu, mas ela acenou com a cabeça. Isso era o suficiente. Por agora. À medida que as semanas passavam,
Nicholas começou a recuperar pedaços de si mesmo que ele não tinha percebido que estavam em falta. Ele começou a desfrutar de manhãs lentas com cereais e desenhos animados. Começou a esperar para ler livros em voz alta, à noite, com 3 cabeças a descansar nos seus ombros. Ele reparou a cerca do fundo, consertou a porta do armário que rangia e aprendeu a trançar 3 rabos de cavalo, idênticos com dedos a tremer e as intermináveis instruções das meninas. Ele começou a fazer panquecas aos domingos e aprendeu a embalar os almoços da escola com notas escritas à mão. A sua perna estava a sarar, mas o que mais mudou foi a forma como ele se portava. Ele já não andava com o peso de uma performance ou de uma pressão. Ele movia-se com presença, com a intenção de ficar. Ele verificava como Jessica estava, perguntava sobre o dia dela, oferecia apoio quando ela parecia cansada. Ele não era perfeito e ainda havia momentos de hesitação, mas lentamente a fundação entre eles começou a mudar de cautelosa para firme. Uma noite, quando Nicholas meteu as meninas na cama, elas perguntaram se ele podia ficar com elas até elas adormecerem. Ele deitou-se entre elas, a ouvir a respiração delas abrandar, a sentir as suas pequenas mãos a envolverem os seus braços. Foi a sensação mais segura que ele alguma vez tinha sentido na sua vida. E enquanto ele fechava os seus olhos, Nicholas finalmente entendeu que a paternidade não era sobre nunca falhar. Era sobre aparecer de qualquer maneira, repetidamente, até que as pessoas que tu amas acreditem que tu sempre o farás. O legado. O outono chegou lentamente a pintar as árvores do lado de fora da casa de Jessica em tons ricos de laranja e vermelho, e com ele veio uma sensação tranquila de mudança que não estava apenas no tempo. Nicholas já vivia com eles há semanas, e embora ainda houvesse momentos estranhos, momentos em que a velha distância tentava voltar a esgueirar-se, eles eram cada vez mais raros. As manhãs tornaram-se previsíveis da forma mais reconfortante. As meninas o acordavam com sussurros e risos, a subir para a sua cama para lhe contar os seus sonhos, ou a exigir panquecas antes que ele sequer abrisse os seus olhos. Jessica já estaria na cozinha, com o café a fazer, o cabelo preso naquele mesmo coque sem esforço que ela usava desde os seus primeiros dias, quando as coisas eram mais simples, mas mais frágeis. Eles tinham construído uma rotina que se mantinha unida, não por obrigação, mas por escolha. Nicholas tinha lentamente começado a ajudar mais com as recolhas e entregas na escola. Ele se voluntariou para trabalhos manuais na sala de aula, mesmo que ele não tivesse ideia de como usar uma pistola de cola. Ele lia histórias para dormir com vozes tolas, embalava lanches com notas em forma de coração, que as meninas exibiam orgulhosamente aos seus amigos, e aprendeu o ritmo da vida familiar não a partir de um manual, mas ao observar, ouvir e tentar. Uma noite, enquanto ajudava Emma com o seu dever de casa de ortografia, ele olhou para cima e apanhou Jessica a observá-lo do corredor. Os olhos dela já não estavam cautelosos, eles também não estavam inteiramente abertos, mas o ceticismo que uma vez se demorava no seu olhar tinha se suavizado para algo mais perto da aceitação. Eles se encontraram na cozinha mais tarde, depois que as meninas foram para a cama, e ela serviu-lhes a ambos um copo de vinho. Não houve cerimônia, nem tensão subjacente, apenas 2 pessoas sentadas à mesa da cozinha com o som de uma casa tranquila à sua volta. Eu nunca pensei que tu voltarias, ela disse depois de um longo silêncio. E se for honesta, eu nunca pensei que eu te quereria de volta. Eu não pensei que eu merecesse,
Nicholas respondeu, e pela primeira vez não havia defesa na sua voz. Talvez eu ainda não mereça, mas eu não estou aqui para consertar tudo com palavras. Eu estou apenas a tentar estar aqui, para lhes mostrar a elas e a ti que eu não vou embora de novo. Jéssica olhou para ele, os seus olhos cansados, mas honestos. Tu magoaste-me, ela disse francamente, e tu perdeste tanto. Mas o que tu estás a fazer agora, isso importa. Elas confiam em ti, e parte de mim quer confiar em ti também. Eu só não sei como deixar ir todos os anos que eu carreguei sozinha. Nicholas acenou com a cabeça. Ele não estava à espera de perdão numa noite. Ele tinha parado de esperar por uma redenção rápida. Então, deixa-me ajudar a carregar agora, ele disse tranquilamente. Não a substituir o que foi perdido, apenas a aparecer para o que ainda está por vir. Eles não falaram muito mais naquela noite. Em vez disso, eles se sentaram na luz amarela suave da cozinha, lado a lado, a beber vinho e a deixar o silêncio se estender confortavelmente entre eles. Era o tipo de silêncio que não exige nada, o tipo que deixa duas pessoas apenas respirar. No fim de semana seguinte, a cidade realizou a sua feira anual de colheita, e as meninas tinham suplicado a Nicholas para ir com elas. Jéssica tinha planeado levá-las sozinha, mas quando Ava anunciou que o papá devia usar a camisola de abóbora também, ele encontrou-se com um casaco com capuz laranja demasiado grande, com uma abóbora sorridente na frente, a combinar com as 3 das suas filhas. Na feira, estranhos sorriram para eles enquanto eles passavam, a supor que eles eram apenas mais uma família feliz, e pela primeira vez, Nicholas não sentiu que estava a fingir. Ele segurou as mãos delas, comprou demasiado algodão doce, perdeu um jogo de argolas de propósito e viu Jéssica a rir sem restrições quando ele foi arrastado para um concurso de comer tartes com um grupo de pais locais. Era bagunçado e barulhento e caótico, mas sentia-se certo. Sentia-se como algo real. Naquela noite, depois que eles voltaram para casa e as meninas adormeceram, Nicholas saiu e ficou no alpendre debaixo de um céu cheio de estrelas. Jéssica se juntou a ele sem uma palavra, a colocar um cobertor sobre os seus ombros. Eles ficaram ali juntos, não como estranhos que uma vez partilharam um passado, mas como 2 pessoas que finalmente estavam a começar a construir algo duradouro. Eu nunca pensei que a paz pudesse parecer com isto, Nicholas murmurou. Jéssica encostou-se à grade e respondeu. Isso é porque tu costumavas pensar que a paz significava controlo. Mas isto... Ela gesticulou para a casa, para as gargalhadas ainda a ecoar levemente lá dentro. Isto é algo que tu deixas acontecer, não algo que tu forças. E pela primeira vez na sua vida, Nicholas entendeu a diferença. A primeira neve chegou tranquilamente numa manhã de dezembro, a cobrir o bairro num cobertor macio e brilhante de branco. Nicholas foi o primeiro a acordar, sentado à mesa da cozinha, com uma caneca fumegante de café entre as suas mãos e as janelas ligeiramente embaciadas pelo calor lá dentro. O mundo lá fora parecia intocado, parado, como se tivesse pausado por um momento apenas para permitir que algo novo começasse. Ele nunca se tinha importado muito com o inverno antes. Nunca tinha notado o quão pacífica a neve podia fazer tudo parecer. Mas agora, a ver os flocos a cair silenciosamente, ele sentiu algo a agitar-se nele, uma sensação tranquila de gratidão, que já não estava ligada ao que ele tinha construído, mas ao que ele estava a aprender a ser parte. Naquela manhã, as meninas desceram as escadas com pijamas a combinar, a sua excitação a irromper em guinchos no momento em que viram a neve. Nicholas as ajudou a vestir os seus casacos e botas,
a rir enquanto elas tropeçavam umas nas outras, a tentar ir lá para fora. Jéssica estava na porta com o café na mão, embrulhada num velho casaco, os seus olhos cansados, mas cheios de uma alegria tranquila, enquanto ela via as suas filhas a correr pelo quintal coberto de neve. Nicholas virou-se para ela e sorriu, e ela não desviou o olhar. Ela o retribuiu, lento e real, o tipo de sorriso que não vem facilmente, a menos que seja conquistado. Mais tarde, naquela tarde, eles decoraram a casa para as festas. As meninas penduraram ornamentos cobertos de glitter numa árvore ligeiramente torta que Nicholas Hadas ajudado a escolher no dia anterior. E ele encontrou-se a pendurar luzes pela sala de estar com Ava empoleirada nos seus ombros, a gritar direções como uma pequena general. Jéssica tocava canções de festas no velho estéreo, a cantar baixinho enquanto ela ajudava a Emma a desembaraçar uma grinalda que se tinha tornado numa confusão sem esperança. Amélia, sempre a mais tranquila, rotulou cuidadosamente as suas meias feitas à mão, a usar canetas de glitter e fita adesiva, a certificar-se de que o nome de todos estava soletrado perfeitamente, incluindo o de Nicholas. À medida que a noite se instalava e a neve continuava a cair, eles todos se reuniram no sofá com chocolate quente e uma pilha de cobertores. A lareira estalava suavemente e as meninas aninharam-se nele como se sempre tivessem pertencido ali. Ele leu-lhes uma história, a sua voz firme, mas cheia de admiração, e quando elas adormeceram uma a uma, ele não se moveu. Ele apenas ficou ali sentado, com os braços cheios de um calor e confiança que ele ainda não acreditava totalmente que merecesse, mas que ele nunca pararia de tentar proteger. Jéssica se juntou a ele depois de um tempo, a sentar-se ao lado dele com um suspiro tranquilo. Eles não falaram por alguns minutos, ambos a ver a neve a rodopiar do lado de fora da janela, a sentir o ritmo de uma casa que já não precisava de ser curada. Ela tinha curado, lenta e imperfeitamente, mas completamente o suficiente para respirar de novo. Eventualmente ela esticou a mão para a dele e entrelaçou os dedos. O seu toque já não era cauteloso. Era certo. Eu não tinha a certeza se nós alguma vez encontraríamos o nosso caminho para aqui, ela disse tranquilamente. Eu nem sabia que isto era possível, ele admitiu. Tu mudaste, ela disse, e não porque tu tiveste de o fazer, porque tu quiseste. Eu não queria perdê-las, nem a ti, de novo. Tu não as perdeste, ela disse. Tu voltaste. Ele acenou com a cabeça, a engolir a emoção a subir na sua garganta. Isto, tudo isto, é a única coisa que alguma vez se sentiu real. Lá fora, o vento uivava gentilmente através das árvores, mas dentro da casa havia apenas paz. Nicholas sabia que o caminho à frente não seria sem erros ou dias difíceis, mas ele também sabia que ele não iria embora de novo. Ele era já não um homem que fugia do medo ou se enterrava no sucesso para evitar o amor. Ele era um pai, um parceiro. E pela primeira vez na sua vida, ele estava em casa. A luz bruxuleante da lareira, rodeado de crianças a dormir e do batimento cardíaco tranquilo da mulher que nunca tinha parado de ser o centro de tudo o que ele realmente precisava, Nicholas Harper finalmente entendeu o que significava ficar. Comentário do autor: o que torna o final desta história poderoso não é que tudo corra perfeitamente, mas que corra honestamente. Nicholas não apaga magicamente os seus erros, e a dor que ele causou não é ignorada ou simplificada. Em vez disso, a história mostra como a redenção é uma escolha feita diariamente, através da presença,
humildade e consistência. Ele não ganha o perdão com grandes gestos, mas ao tornar-se alguém digno de confiança, não através do sucesso, mas através do amor, esforço e tempo. Eu admiro como o capítulo final abraça a transformação tranquila. Não é vistosa, mas é profundamente humana. A família que outrora se fraturou não regressa ao que era, eles constroem algo novo. É isso que torna a conclusão satisfatória e significativa. Ela nos lembra que segundas chances não apagam o passado, mas nos dão o poder de escrever um futuro melhor. E esse tipo de final, cheio de paz conquistada e alegria tranquila, é mais bonito do que qualquer conto de fadas.